Agora eu chamo a sua atenção para esse dado. É que os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram uma grande quantidade de valas clandestinas. Desde 2016, foram encontrados mais de 200 corpos em 41 dessas valas. O Disque Denúncia do estado do Rio de Janeiro recebeu, entre os anos de 2019 e 2021, 320 relatos sobre cemitérios clandestinos. Sobre esse assunto, eu converso agora com Robson Sávio Reis. Ele é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e fala com a gente ao vivo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma boa noite ao senhor, obrigado pela participação. Boa noite para você e para todos os telespectadores da Pai Eterno. Pois é, eu fiquei assustado com esses números. A que o senhor atribui essa situação realmente tão degradante? Olha, certamente no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, isso tem a ver principalmente com o domínio de territórios por milícias e grupos organizados e por facções criminosas. Infelizmente, onde o Estado ele não dá conta de garantir a segurança e a integridade das pessoas, muitas das vezes grupos do crime organizado resolvem produzir o que a gente chama de justiciamento. Certamente esses números assustadores, eles não reproduzem a realidade do Brasil, que é bem pior. Nós sabemos, por exemplo, que há questões relacionadas ao desaparecimento de pessoas em regiões distantes do Brasil, na região da Amazônia e em outros lugares interioranos do Brasil. Isso mostra a necessidade do poder público de garantir segurança para as pessoas e, inclusive, o direito dos familiares de saberem, da destinação de eventuais pessoas que são eliminadas, inclusive por grupos criminosos. Pois é, eu queria saber do senhor, porque essa história, especialmente no Rio de Janeiro, ela é muito antiga. Essa história das milícias, elas controlam, matam, cobram dívidas e fazem serviços que deveriam ser do Estado. Por que o Estado não combate isso? Olha, nós temos uma série de problemas que estão relacionados. Em primeiro lugar, o fato de uma deterioração de algumas agências do Estado. Nós sabemos que, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, as milícias elas são formadas em boa medida por policiais ou ex-policiais, ou seja, o próprio Estado que não consegue controlar suas agências. Além do mais, o fato de que nesses territórios dominados por essas milícias e outros grupos organizados, acaba que o Estado tem uma presença muito rarefeita e muitas das vezes só entra em situações muito específicas e de forma muito violenta, nas chamadas operações policiais ou a garantia de lei e da ordem. E o Estado não garante aquela rede de proteção social. Na verdade, todas as pesquisas indicam que a falência do Estado, dos três poderes e também dos níveis de governo, principalmente no caso dos municípios, do próprio governo municipal, que às vezes não consegue executar programas e políticas de proteção aos seus cidadãos, que favorece o controle dos territórios por esses grupos organizados e armados e altamente violentos. Quando a gente percebe a situação específica do Rio de Janeiro, a gente fica muito pessimista, porque em inúmeros territórios a polícia não entra a não ser em grandes operações que realmente terminam em matanças. Qual seria a saída para o Rio de Janeiro? Olha, nós não temos uma receita de bolo, porque é muito complexo. Primeiramente, é preciso de pensar o Estado, a capacidade do Estado de reagir e de se organizar. E o que nós vemos no Rio de Janeiro historicamente é que tem uma degradação das instituições do Estado. Os três poderes do Estado, de certa maneira, têm responsabilidade nessa situação. Tem, inclusive, a ver com o próprio cidadão carioca, o cidadão do Rio de Janeiro fluminense, que vai naturalizando esse fenômeno. Esse ano, inclusive, que ano eleitoral, é muito importante para as pessoas pensar sobre isso. Mas é importante também dizer que esse, infelizmente, não é um fenômeno restrito ao Rio de Janeiro. Esse fenômeno da milicialização da segurança, inclusive da segurança pública, e a ampliação de grupos armados, inclusive com políticas de incentivo ao armamento, tem mostrado que vários territórios do Brasil, em várias cidades do Brasil e em metrópoles, têm sido dominados cada vez mais por esses grupos. E isso produz, por exemplo, essa coisa esdrúxula e totalmente antidemocrática, que é o justiciamento ao arrepio da lei, da Constituição e das autoridades públicas, produzindo isso que está sendo chamado aí de cemitérios clandestinos. É uma falência do Estado que precisa, obviamente, de ser recuperado. Robson, que na verdade de justiça não tem nada, né? Não, certamente não. Nós temos que acreditar que numa democracia, num Estado democrático de direito, cada instituição é responsável pela produção da justiça. A polícia tem a função de reprimir os crimes e de prevenir, mas não de fazer justiciamento.
ela deve de entregar para o Ministério Público, que é responsável por produzir as denúncias, e o Poder Judiciário, em nome da sociedade, julgar e determinar a pena. Qualquer ato que está fora desse circuito da produção da justiça na democracia, ele é totalmente ilegal e ele afronta contra o Estado democrático de direito. Como é que o senhor diferencia, por exemplo, o crime organizado do Rio de Janeiro com o crime organizado de São Paulo? A principal característica do crime organizado, isso é importante que as pessoas entendam, é quando ele se infiltra dentro das instituições do Estado. É quando elementos do crime estão dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo e até mesmo do Poder Judiciário e do Ministério Público, corrompendo e dificultando as ações de prevenção e de repressão. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, historicamente, como você mesmo disse, nós já vemos esse fenômeno de degradação das instituições estatais e de um aprisionamento de alguma forma, por exemplo, de grupos milicianos e grandes grupos armados dentro das estruturas do Estado Democrático de Direito. E esse é o grande problema das democracias contemporâneas, é resistir a essa entrada cada vez maior de grupos criminosos dentro dos poderes do Estado. Nós vemos, por exemplo, que hoje há o concurso de pessoas que vêm do mundo do crime, que, por exemplo, através do voto, estão desde câmaras de vereadores até o Congresso Nacional. Nós vemos pessoas relacionadas a milícias e a grupos criminosos sendo eleitos para cargos no Poder Executivo. Nós vemos, inclusive, corrupção de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Tudo isso deve ser pensado por todos nós cidadãos. O que está acontecendo no nosso país? Tá certo. Robson, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Hoje. Boa noite para você. Um grande abraço para você e para os telespectadores. Até uma próxima oportunidade.